Três habilidades que você que é MEI precisa desenvolver. Olá, meu nome é Thiago Almeida, esse é o canal da Potencial Digital. É o lugar onde a gente compartilha conteúdo para fazer o seu negócio relevante e rentável no mundo digital. O que eu acabei de anunciar é que nós vamos falar sobre três habilidades que você que é MEI precisa desenvolver. São três habilidades essenciais para todo microempreendedor individual. Mas quando eu falo três habilidades que você precisa ter, que você precisa desenvolver, dá a ideia de que sem você desenvolver essas três habilidades, você não pode ser MEI. Ou sem desenvolver essas três habilidades, você não pode abrir o seu negócio. E se você já vem acompanhando alguns vídeos que a gente faz aqui no canal, ou então o material que a gente disponibiliza no Instagram, você sabe que se eu estivesse dizendo isso, seria um contrassenso, seria contraditório, porque o todo tempo a gente está dizendo aqui no canal e lá no material que a gente disponibiliza no Instagram, que nós acreditamos num desenvolvimento, né, de um negócio através de ciclos evolutivos, que é um termo que a área de projetos, né, a área de gerenciamento de projetos usa bastante, principalmente nas metodologias ágeis. Se você quiser, a gente vai deixar um link aqui falando sobre metodologias ágeis de desenvolvimento, de gerenciamento de projeto. E esse termo de ciclos evolutivos é um termo bastante usual nas metodologias, né, nos workshops que a gente tem participado. E nós, dentro da Potencial Digital, a gente usa essa metodologia de ciclos evolutivos, né, aplicada ao desenvolvimento de negócio, e a gente chama de técnica I did. O que significa isso? Do inglês, eu fiz. E I did, I improved, and I did again. Então, eu fiz, eu desenvolvi, eu melhorei e eu fiz de novo. E essa é o que a gente acredita. Então, quando eu digo para você que você precisa de três habilidades para ser um microempreendedor individual, eu estou dizendo que são habilidades que você deve procurar, que você deve se esmerar para você aprender, porque elas são essenciais para o crescimento do seu negócio. Então, vamos lá. Que três habilidades são essas que a gente entende que você precisa desenvolver, que você precisa ter para ser um MEI de sucesso? A primeira delas é a habilidade de gerir o seu dinheiro. Gestão financeira é uma habilidade necessária. A segunda habilidade é gestão de marketing, gestão de venda ou gestão comercial. Você pode chamar do que você quiser, na verdade, mas eu vou chamar de gestão de marketing, tá? Que é toda a parte que envolve a venda do seu produto, a venda da sua marca, a venda do seu serviço, seja o que for que você disponibiliza no mercado. Existe um processo de venda e o marketing é a maneira com que você faz o seu produto ser entendido pela tua audiência, pelo teu cliente, pelo cliente potencial, e cuida dessa jornada que é desde o momento que ele conhece o seu produto até o momento em que ele de fato consome o seu produto. E a terceira habilidade é a habilidade de planejamento, a habilidade de fazer a gestão das atividades e que, na verdade, acaba permeando as outras duas habilidades que eu acabei de falar. Tiago, são só essas três habilidades? Claro que não. Existem centenas, dezenas de habilidades que são importantes para gerir qualquer negócio. Mas quando eu estou falando de um microempreendedor individual, ou seja, um MEI, eu estou falando de um tipo específico de negócio. É uma categoria muito importante, tem várias nuances, né? Tem várias particularidades. E quando a gente fala de um MEI, em geral, a gente está falando de alguém que até pouco tempo estava na informalidade ou que desenvolvia alguma habilidade para gerar uma renda extra, mas nunca pensou nisso como um negócio e que percebeu na possibilidade de fazer a formalização do seu negócio a abertura de algumas possibilidades. Inclusive, se você não é MEI ainda, se você está vendo esse vídeo, você é um aspirante a empreendedor, ou se você é um empreendedor, você já empreende, tem um negócio, mas não tem ele formalizado ainda, tem receio de formalizar o seu negócio,
a modalidade de MEI, do MEI, né, do microempreendedor individual, é uma modalidade extremamente interessante para você que, por exemplo, trabalha só, você e mais alguém, ou tem um negócio familiar. Por quê? Porque o custo de manutenção desse CNPJ é muito baixo, é no máximo R$50. Então, isso no máximo R$50 hoje, né? Nós estamos em setembro de 2020 gravando esse vídeo. Então vale muito a pena você ter um CNPJ e poder participar de cotação de empresas particulares, poder participar de licitação em caso de contratos com empresas públicas, né? Como Ministério da Educação, Ministério da Cultura e assim vai. A possibilidade de emitir nota. Existem empresas que muitas das vezes você não precisa nem participar do processo de cotação, ela já gosta do teu trabalho, ela já quer você ali como prestador, só que ela te obriga, né, ou te exige a emissão de uma nota fiscal, porque sem essa nota fiscal ela não consegue te pagar. Existem empresas grandes, né, que já têm um processo de pagamento bem amarrado, que envolvem vários níveis de aprovação. Não é porque a pessoa não queira, meu Deus, para poder prestar serviço estão querendo uma nota fiscal, que bobeira. Não é bobeira, é porque essas empresas, imagina, pensa numa empresa como, por exemplo, um grande condomínio, que o faturamento desse condomínio é coisa de 1 milhão, 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 reais por mês, e ele tem que gerir todo esse financeiro mensalmente, 1,5 milhão por mês. Como é que você vai fazer a gestão desse caixa, né? Como é que você garante que o dinheiro está sendo gasto de forma correta? E como é que você presta contas aos condôminos para que eles fiquem seguros de que o valor de condomínio está sendo investido de fato no condomínio? A única maneira de fazer isso é sendo formal em todo o processo de pagamento. E mais, tendo vários aprovadores no processo. Então, quando alguém vai lá e contrata, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, contrata um chaveiro, né? E aí faz um contrato com o chaveiro para que ele possa fazer a mudança das fechaduras de todas as portas das áreas comuns do condomínio. E aí você fecha um contrato, poxa, legal, vou fechar um contrato com o chaveiro, e isso vai dar um contrato aí de, sei lá, R$3.000 para fazer todo esse serviço. É uma oportunidade incrível para você. E aí o que acontece? Só que quando vai fechar o contrato, ele diz, olha, eu preciso do seu CNPJ e eu preciso que você emita nota desse serviço. Porque o CNPJ é para fazer o contrato e a nota fiscal, né, a nota que você está emitindo desse serviço vai dar maior segurança na hora dele comprovar esses gastos, comprovar esse pagamento. E mais, pode ser que esse condomínio tenha níveis de aprovação. Ou seja, primeiro eu passo por um aprovador e depois eu tenho um segundo aprovador para garantir que 2 pessoas olharam aquilo ali e sabem para onde está indo aquele dinheiro. Então, se você não tem o MEI, eu sugiro que você o faça. Se você é um prestador de serviço, se você tem uma empresa pequena, está começando, é um bom lugar por onde começar, a não ser que você tenha um faturamento muito alto, e aí talvez seja o caso de você já partir para uma limitada, né? Talvez no regime simples. Aí você pode buscar mais informações com a gente aqui para poder se orientar de qual é o tipo de empresa que você pode abrir. Como eu disse, existem centenas de outras habilidades, mas a gente considera que estas 3 estão bem alinhadas com o momento do negócio de quem tem um micronegócio, né? Uma microempresa. Se você é um microempreendedor individual, existem algumas características. Primeira coisa é o seu faturamento. O teu faturamento, para você ser MEI, tem um certo teto. Se você fatura acima desse teto, você já não pode mais ser considerado um microempreendedor, você precisa mudar a sua categoria. Além do faturamento, existe uma outra questão, que é a quantidade de funcionários. Um microempreendedor individual pode ter apenas mais um funcionário, ele não pode ter mais que isso. Então, o faturamento, a quantidade de funcionários, isso já mostra pra gente um pouco de qual é o tamanho do seu negócio e em que momento que você está na história de crescimento. Então, se você está neste momento, né, em que você é MEI,
você minimamente precisa desenvolver essas 3 habilidades. Então, entrando agora de fato nas habilidades. Habilidade número 1, gerir as finanças. Fazer a gestão financeira do seu negócio é uma coisa extremamente importante. O que eu vou falar agora você já deve ter ouvido na internet, se você pesquisou um pouco antes de abrir o MEI, mas é algo extremamente importante e que é fundamental. É o seguinte: o bolso da empresa não pode ser o seu bolso. O seu bolso não pode ser o bolso da empresa. É muito importante entender isso e é muito importante separar essas duas coisas. E como que a gente faz para separar essas duas coisas? A primeira ação, né, a primeira coisa importante é fazer a gestão de fato dos valores. E como você faz isso? Controlando, não tem jeito. Você precisa aprender a controlar o dinheiro. E mais do que controlar, eu particularmente sigo a Natália Arcuri, que é uma pessoa que ensina finanças pessoais e ela fala sobre entretenimento financeiro e é uma coisa extremamente interessante. E ela fala no nível pessoal, ela não fala nem no nível de empresa, mas é algo que funciona muito bem falando em termos de empresa, que é o seguinte: você não tem que controlar, amarrar o teu dinheiro, não é isso. É você cuidar dele, é saber onde você está colocando ele, é saber quando e como ele está chegando, retornando para você. E a única maneira de fazer isso eu ia dizer ponta do lápis, mas não é mais ponta do lápis, porque a ponta do lápis é insuficiente. Planilhando, adquirindo um sistema. Hoje você tem sistemas gratuitos na internet para controlar o dinheiro. Então você precisa criar mecanismos, e o quanto mais digital isso for, melhor, para registrar, analisar, acompanhar cada centavo. Existe algo que não pode acontecer com você, se você pensa assim, é acreditar que todo negócio consegue ficar na tua cabeça. Quando a gente está falando de orçamento, eu não estou falando de uma ideia que você tem do quanto você pode gastar, ou a capacidade que você tem de arcar com uma dívida, não é com uma despesa. Não é isso. Eu estou falando de você verificar as despesas que o seu negócio tem, registrar todos os gastos que você tem, analisar esses gastos, decidir quais deles você vai manter, quais deles você vai diminuir, quais deles você vai aumentar para que você tenha um investimento numa determinada área, fazer a projeção de o quanto que você quer gastar num próximo mês, no segundo mês, no terceiro mês e talvez até dentro de um ano, e o quanto que você está cumprindo desse teu orçamento. É o tempo todo você fazer a verificação do orçado versus o realizado. Aquilo que você decidiu de fato pagar versus aquilo que de fato você pagou. E a única maneira de você fazer isso é controlando, não é fazendo isso de forma na tua cabeça. E mesmo que você tenha uma memória super privilegiada, né? E que você guarda todos os números, seria uma pena incrível se por algum motivo você tivesse que parar de trabalhar e o teu negócio tivesse que parar junto. Se você não tem uma rede de apoio para sustentar o seu negócio e você precisa parar porque tudo está na tua cabeça, ninguém pode tocar o teu negócio para você, né? Isso é muito ruim. Então, o primeiro ponto a primeira habilidade é a habilidade de gerir as suas finanças, gerir o seu dinheiro. E como que a gente está dizendo que é o caminho para fazer isso? É você controlar de fato o seu dinheiro, você ter mecanismos de controle. E um dos principais mecanismos de controle de gestão do seu dinheiro é fazer o orçamento, né? Fazer a gestão orçamentária da sua empresa. Tá? Cuidado aqui, viu? Gestão financeira aqui falhou. Segunda habilidade que você precisa aprender a desenvolver, né? Que você precisa estudar, é a habilidade de gerir o marketing da sua empresa. Como você faz as suas vendas. Fazer a gestão do marketing é você fazer a gestão de toda a jornada, desde da apresentação do seu produto, da disponibilização do seu produto para o público, até o momento de compra, né? Então é você fazer justamente a análise de quem é esse teu cliente, qual é
quais são os desejos dele, quais são as aspirações dele e como eu me conecto com esse cliente. Eu preciso saber quem esse cliente é, eu preciso saber como que eu posso ajudar ele com o meu produto e como é que eu me comunico com ele. Onde esse cliente está, né? Quando eu digo onde esse cliente está, pode ser onde está fisicamente, mas ele pode ser também digitalmente. Onde esse cliente está? Esse cliente está no Facebook, está no Instagram, está no YouTube, está no TikTok. Por exemplo, nós temos eu conheço uma empresa que faz marketing, faz gestão do marketing de políticos, né? Faz a parte da gestão, toda a gestão da estratégia parlamentar, né? Do parlamentar. Onde é que estão essas pessoas, né, que vão ter acesso a esse conteúdo? Em todo lugar. Né? Em todo lugar tem gente que vota. Então, em todo lugar eu posso me conectar com esse cliente. Agora, se eu estou falando, por exemplo, de professores, quais são as plataformas onde eu encontro esses professores? Em grupos específicos de Facebook, grupos de Instagram, perfis de Instagram, sites. Se eu estou falando para adolescentes que jogam muito, que gostam de videogames e eu vendo equipamentos de videogame, onde que eu vou encontrar esse meu público? Eu vou entrar em plataformas específicas de gamers, vou entrar em grupos de gamers, vou levar o meu produto até onde o meu cliente está. E tudo isso faz parte das estratégias de marketing que todo microempreendedor individual precisa aprender, precisa desenvolver. Então, habilidade de marketing, conhecer o seu cliente, conhecer o teu produto e como ele atinge a necessidade do seu cliente e conhecer qual é a plataforma, qual é o local onde esse cliente está e como eu me comunico com esse cliente. Essas são habilidades essenciais para um microempreendedor. E, por fim, a terceira habilidade é a habilidade de fazer a gestão estratégica das tarefas, das atividades e dos projetos. Tem um amigo e um profissional muito próximo meu que costuma dizer que ele é um gerente de projetos, né, um gerente corporativo de projetos, participou de diversos projetos, grandes inclusive, e ele diz uma coisa que eu acho que é extremamente importante. Ele fala o seguinte, que tudo na vida é projeto. E é fantástico, porque essa afirmativa faz todo sentido. Se você quer alcançar qualquer coisa, você precisa se organizar minimamente para alcançar essa coisa. Não adianta você simplesmente sonhar, né? Eu costumo dizer o seguinte, que eu tenho diversos sonhos, muitos sonhos. Esses sonhos ficam numa nuvem de sonhos. De tempos em tempos, eu olho para uma desses sonhos nessa nuvem e eu me pergunto, é a hora de transformar esse sonho em projeto? E aí eu olho para esse sonho e começo a avaliar, começo a estudar, e aí eu percebo se esse tempo é o tempo para transformar esse sonho em projeto. E eu pego esse sonho, tiro da nuvem de sonhos e coloco numa outra caixinha, que é a caixinha de alvo. E aí eu tenho que estabelecer se esse é um alvo a longo, a médio ou a curto prazo. Eu coloco nessa caixinha de alvo, e aí agora eu vou começar a estabelecer ações, planejamento, para poder alcançar esse alvo. Antes de começar a ir para o vamos ver de verdade. Por enquanto isso aqui é tudo desenho, né? Eu coloco isso como um alvo e eu vou fazer um desenho de ações, de projetos, de atividades, que coisas eu preciso fazer para alcançar esse alvo. Pode ser que no meio desse processo de desenhar o planejamento para alcançar esse alvo, eu perceba que não é a hora de transformar esse sonho em alvo. E aí eu devolvo ele para a caixinha de sonhos até que eu possa pegar ele de novo. Mas pode ser que não, pode ser que no desenho desse planejamento eu perceba que de fato é possível alcançar esse objetivo. Veja que de forma bem simples eu estou falando um pouco sobre essa habilidade necessária para quem é MEI. Você precisa estabelecer os teus alvos. Eu falei alvo, mas um termo até mais comum é usar o termo meta, é estabelecer metas, né? E meios de você medir essa meta. Por exemplo, você pode e deve traçar metas para a sua empresa, por exemplo, no que diz respeito à sua marca. Fazer com que a marca seja mais conhecida, fazer com que a tua marca alcance um número maior de pessoas, que as pessoas conheçam mais a sua marca. Então você vai lá e coloca meta, fazer a marca mais conhecida nos próximos 6 meses, porque
todo projeto precisa ter prazo, você não pode ter um projeto que não tem prazo para terminar. Então, beleza, o projeto tem início, meio e fim. Então, eu boto lá, nos próximos 6 meses, uma das minhas metas é aumentar a minha marca, a percepção da minha marca. E aí, quando você estabelece uma meta, você tem que estabelecer logo em seguida uma outra coisa, que são as métricas para verificar se você alcançou essas métricas, essa meta. O termo bem técnico, que é bastante utilizado, são os KPI, os QPI, se você for pegar a palavra mesmo original. E que é o quê? O que são esses KPIs? Então, na verdade, bota a tradução aqui, o editor, do que é KPI. É inglês. É o seguinte, nada mais do que você estabelecer as métricas, né? Você diz lá, eu quero que minha marca seja mais conhecida, mas como você sabe se a sua marca está sendo mais conhecida? E aí você vai ter que estabelecer uma maneira de verificar isso. Por exemplo, você pode verificar isso através das métricas nas redes sociais, de quando você coloca uma postagem, por exemplo, e aí você verifica lá o alcance e as impressões, por exemplo. E aí isso, inclusive, até é uma coisa que as pessoas confundem muito, o que é impressão, o que é alcance. E depois a gente fala um pouco mais sobre isso, mas só para você entender, impressão é o número de vezes que alguém teve contato com a tua postagem. E não importa se essa pessoa viu mais de uma vez. Toda vez que essa pessoa tiver contato com a tua postagem, o contador lá conta mais um. Então, 100 pessoas viram 2 vezes a sua postagem com a tua marca, você vai ter 200 impressões contadas. Agora, o seu alcance vai ser, na verdade, apenas 100, porque é a quantidade de vezes que essa postagem alcançou uma única pessoa, né? Então, quando você olha impressões e alcance, isso pode te dar uma ideia de o quanto que a tua marca está sendo distribuída, o quanto que as pessoas estão tendo contato com a tua marca. Só que isso pouco vai dizer se essas pessoas estão recebendo a tua marca. Talvez uma outra métrica que você pode estabelecer é a quantidade de vezes que alguém salva um post, porque significa que considerou a tua postagem relevante a ponto de salvar. Uma outra métrica que você pode utilizar, por exemplo, é o número de engajamento orgânico, porque quanto mais pessoas engajam organicamente com algum material que você grava, que você publica, significa que essa pessoa está tendo acesso, não de maneira paga, e ela está conseguindo consumir isso. Então, veja que eu já falei só algumas métricas aqui, mas eu poderia criar várias. E isso, na verdade, você que cria, você que vai estabelecer quais são as métricas para verificar se você está alcançando as suas metas. Então, a terceira habilidade que é extremamente importante um gestor, um MEI desenvolver, é a habilidade de gerir as tarefas, as atividades do seu negócio através de projetos, estabelecer projetos e ver como que você está caminhando nesses projetos. Uma outra coisa que está envolvida com essa questão das tarefas é como você organiza a rotina, os seus processos. Os seus processos precisam estar definidos. Uma coisa que eu sempre digo é que você já tem um processo, você só não sabe se é o mais eficaz. E por que você não sabe se ele é o mais eficaz? Porque você não desenhou ele, você não testou ele, você não analisou os resultados para esse processo, você não fez novos ajustes nesse processo para verificar se um ajuste aqui ou ali pode tornar um novo processo mais eficaz a sua entrega. Então, quais são as duas grandes habilidades dentro dessa habilidade maior que eu estou chamando de gerir estrategicamente as tarefas ou habilidade de gestão? A capacidade de estabelecer projetos e alcançar e correr projetos do início ao fim, e a capacidade de gerir as tuas rotinas, os teus processos e o tempo todo estar revisando esses processos. Bem, gente, então esses são os temas que eu queria falar com você, que é MEI ou que é aspirante a MEI, essas 3 habilidades: habilidade financeira, habilidade de marketing e a habilidade de gerir o seu negócio de forma estratégica. Eu queria só fazer para amarrar aqui o final. Perceba que eu não falei sobre a questão operacional, né? Sobre a operação do seu negócio. Por que eu não falei sobre isso? Porque eu já entendo que se você é um MEI, você já está muito
preso, muito pegado na questão operacional, ou seja, a logística. Se você trabalha com comida, a questão da alimentação, a questão da entrega. Se você trabalha com serviço de animação de festas, você já está bem ligado na preocupação de como ir fazer a tua apresentação, de como levar o material para apresentação. Ou seja, isso é uma coisa que é muito do dia a dia de quem é MEI. Então eu não destaquei como uma habilidade que você precisa aprender. Eu imagino que você já domine isso. Se não domina, você precisa dar atenção para isso também. Só que essas outras 3 habilidades são coisas que, em geral, as pessoas que trabalham, que começaram há pouco tempo com uma microempresa, não desenvolveram muito bem ou precisam melhorar. Então eu trouxe esse conteúdo para você, espero que você tenha gostado. Se você gostou, clica aqui em gostei, salva esse vídeo para ver depois, de novo, para rever, se inscreva no canal e ativa o sininho para você ficar recebendo todo o conteúdo que a gente vai disponibilizar. Além disso, se você está vendo esse vídeo antes do dia 10 de setembro de 2020, eu queria dizer para você que nós estamos com a inscrição aberta para o Projeto Foto A. O Projeto Foto A é um projeto onde nós vamos fazer a análise, a anamnese do seu negócio e tirar uma foto de como está o seu negócio com relação a essas 3 habilidades que eu acabei de falar e outras habilidades que nós entendemos também que são importantes. E nós vamos ajudar você a fazer uma foto do seu negócio com todos os detalhes, com o roteiro de todas as informações que você precisa saber para saber exatamente aonde você está. Como eu disse, eu tenho momentos que pego lá um sonho, transformo em meta. E para alcançar essa meta, eu sempre preciso saber aonde eu estou, qual é a minha foto do ponto A. E aí sim eu consigo traçar uma rota até atingir essa meta, que é o ponto B. Nós vamos ensinar você a fazer isso no dia 10 de setembro, às 8 horas, no Projeto Foto A. Se você quer se inscrever e não é 10 de setembro de 2020 ainda, pode olhar aqui embaixo, deve ser o primeiro link, onde você pode clicar e se inscrever. E se você está vendo esse vídeo depois de 10 de setembro, não fique triste, não chore, vai nas nossas redes, vai lá no nosso Instagram, vai na nossa Linktree e acompanha os nossos conteúdos. De tempos em tempos a gente vai lançar uma nova turma, um novo evento, e aí você vai poder ter acesso a esse conteúdo. Eu só não sei quando, então se você está vendo esse vídeo antes do dia 10 de setembro, corra e faz isso agora, porque sabe-se lá quando é que vai ter outra turma. Então galera, muito obrigado, grande abraço para vocês e destrava esse potencial que há em você, seja digital. Go!